Hello guys, how are you? Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Teacher Rafael aqui mais uma vez. Bom galera do 7º ano, para continuar os nossos estudos de inglês, nós vamos fazer uma nova revisão hoje, tá? Sobre a unidade 1, novamente, tá? Eu abordei ali os pontos principais dela, para poder passar para vocês mais uma vez, para reforçar os nossos estudos dessa unidade, né? Que é a unidade da avaliação. Então, lembre-se sempre, né, de pausar o vídeo em diversos momentos para fazer anotações, tá? Tirar dúvidas aí com o conteúdo que vai ser apresentado e sempre praticar a pronúncia também quando tiver uma frase, tá? Então é isso, pessoal. Vamos fazer mais uma revisão hoje da unidade 1, tá? Para vocês reforçarem os estudos. Vamos lá, vamos começar então? Então tá aqui, ó. Primeiro começando com algumas informações sobre o texto que nós trabalhamos nessa unidade, tá? Então vamos lá, ó. Fiquem tranquilos que a tradução tá logo a seguir, tá? Tá aqui, disso que eu vou ler para vocês agora, tá? Então, ó, about the text, sobre o texto. The old miller had 3 sons. When he died, he left the mill to the oldest son, a donkey to the middle son, and a cat to the youngest son. The cat could speak, so he asked the youngest son to give him a hat, cape and boots. Ok? Aí, ó, a tradução disso que eu acabei de ler tá aqui, tá? Nesse momento vocês podem pausar o vídeo, né, para poder ver com calma, até copiar mesmo, né, para saber exatamente o que foi dito, tá bom? Mas aqui eu vou prosseguir, tá? Vamos lá, vamos continuar. Agora um pouquinho de vocabulário, né? Nós vimos as profissões, né? Professions. Então vamos lá, eu vou fazer a leitura em inglês das profissões. Vocês já têm a tradução ali do lado, tá? Então fiquem atentos. Vamos lá. Farmer, dentist, secretary, fireman, nurse, bus driver, teacher, postman, lawyer, doctor, cook, police officer, salesman, pilot, hairdresser, attorney, flight attendant, judge, architect. Ok? Muito bem. Chegamos agora na parte do passado simples, né? O simple past tense. Vamos começar pelo passado do verbo to be. O verbo to be pode significar ser ou estar, né? E existem duas formas de passado do verbo to be. Was e were. Nós vamos usar a primeira, né? Was, com os pronomes I, he, she e it. E nós vamos usar were com os pronomes you, we e they. E a observação ali, né, é que o pronome you, tanto singular quanto plural, né, nós vamos usar were. Ok? Vamos dar uma olhada em alguns exemplos. Aqui, ó. Primeiro, uma frase afirmativa. I was at home yesterday. Ou seja, eu estava em casa ontem. A segunda frase é negativa. Ó. He was not, ou então também posso usar wasn't, né, que é a forma abreviada, a forma contrata, né, outside. Então vamos lá. He was not or wasn't outside. Ou seja, ele não estava lá fora. E a última ali é uma frase interrogativa, tá? Were they good drivers? Were they good drivers? Ou seja, eles eram bons motoristas? Eles eram bons motoristas? Ok? E eu coloquei uma observaçãozinha ali como que a gente vai fazer a forma contrata, né, a forma abreviada de were not, igual eu mostrei ali de was not. Então, ó, was not, wasn't, está ali no exemplo da negativa. E aqui embaixo agora, ó, were not, na forma abreviada, forma contrata, weren't. Ok? Muito bem. Então agora nós vamos dar uma olhada no passado de outros verbos, né? Other verbs. Primeiramente, a gente deve falar sobre o did, que é o quê? O auxiliar do passado simples, que vai ser usado nas frases negativas e interrogativas. E
o did vai ser usado com todos os pronomes, ok? Então agora vamos lá a alguns exemplos. Ó, a frase afirmativa ali diz assim: Sam watched TV last night. Ou seja, Sam assistiu TV noite passada, ontem à noite, tá? Notaram que tem um asteriscozinho aqui, ó, do lado de watched, que aí é para a gente ver essa observação aqui, ó. A regra geral é acrescentar ed aos verbos regulares para formar o passado na afirmativa, né? Porque na negativa e na interrogativa, nós vamos usar o did para fazer a frase negativa e para fazer a frase interrogativa. E nesse caso, o verbo vai voltar ao normal. Então, dê uma olhada na frase negativa, como ficou. Ó. Sam did not, ou didn't, watch TV last night. Ou seja, o Sam não assistiu TV noite passada. E ali naquela frase negativa, pelo fato de eu ter usado did not ou didn't, né, para fazer a negação, o verbo voltou ao normal, ele perdeu o ed ali, tá? Em comparação à frase afirmativa. E na interrogativa a mesma coisa, ó. Did Sam watch TV last night? O Sam assistiu TV noite passada? Tá? Então usei o did ali para perguntar e o verbo perdeu o ed também, ou seja, voltou ao normal, tá? Então, vamos lá. Sobre a afirmativa novamente, aqui essa observação. A regra geral, para que a gente coloque um verbo no passado, é colocar o ed, tá? No final desse verbo. Porém, há exceções, que é o que a gente vai ver agora. Vamos lá. Verbos terminados em e. A gente só vai acrescentar o d. Então, ó, like, liked, tá? Verbos terminados em y. Vamos lá. Tem duas coisinhas aí para a gente prestar atenção. Quando o final do verbo for vogal mais y, a gente volta à regra geral e acrescenta o ed. Por exemplo, enjoy, enjoyed. Agora, quando o final do verbo for consoante mais y, aí a gente vai tirar o y e acrescentar ied. Como, por exemplo, carry, carried. Agora essa aqui, ó. Verbos terminados em consoante, vogal, consoante, o CVC, né? Nós vamos dobrar a última consoante, ou seja, acrescentar mais uma e acrescentar o ed. Essa regra se aplica para os verbos de uma sílaba que terminam em CVC, consoante, vogal, consoante, né? Como é o caso de stop, no passado stopped, eu coloquei mais um P ali, né? E depois coloquei o ed. E também nos verbos que tiverem duas sílabas e cuja última sílaba for a sílaba tônica, a sílaba mais forte. É o caso de prefer. Esse verbo tem duas sílabas e a sílaba tônica dele, a sílaba mais forte, é o fer, a última. Então, o que eu fiz? Ó, preferred. Coloquei mais um R e acrescentei o ed. E aí eu coloquei um outro verbo aqui, ó, que também tem duas sílabas, termina em CVC, consoante, vogal, consoante, mas a gente não dobra o T. Por quê? Porque a última sílaba, no caso o zit, né, não é a sílaba tônica. A sílaba tônica desse verbo é o V, porque eu digo visit, né? Então, quando a sílaba tônica não é a última, a gente não dobra a última consoante ali, ok? Bom, e por último aqui, ó, os verbos irregulares. Não há regra definida, então eles precisam ser memorizados mesmo. Eu coloquei 3 exemplos aqui só para vocês verem como que acontece, né? Por exemplo, o cut, é o verbo cortar, né? Ele não muda no passado, ele continua sendo cut, né? Begin, que é o verbo começar, vira began, trocou só uma letra, né? E o verbo ir, go, olha como acontece a transformação dele, ele vira went, totalmente diferente, né? Então, os verbos irregulares não tem regra definida, a gente precisa realmente memorizar, tá? E eu coloquei esses 3 exemplos aí, certo? Então, é isso, pessoal. Por hoje é só. Fico por aqui. Vejo vocês em breve. E lembrem-se, remember, wash your hands, wear a mask, be safe. Bye bye.